Boa noite, queridos irmãos. Como acontece todos os sábados, nós falamos sobre os evangelhos, analisando os canônicos, como nós chamamos, Marcos, Lucas, João, Mateus. E hoje eu tenho um prazer especial de falar sobre Jesus, na visão espírita, da ciência espírita. Vou falar sobre o mergulho de Jesus, o seu batismo, o conceito do Espírito, que apareceu sob forma de pomba. São todos bem-vindos, meus irmãos, de quaisquer religião, porque essa história ela está em todas as religiões. Assistam agora ao vivo e ficará no Face. Depois será colocado no YouTube, no G+, etc. Eu escolhi uma mensagem mediúnica de um espírito que eu prefiro declinar o nome para não gerar ou criar fascinações em ninguém, porque esse não é meu objetivo. Vamos falar de Jesus. O que disse esse espírito claramente? Falar-vos-ei hoje do grande amor de Deus para com seus filhos. Pergunteis de que forma pode o Criador demonstrar seu amor por suas criaturas. Diz o Espírito, digo-vos que de muitas maneiras. Basta olhar em volta e identificar cada detalhe das coisas que envolvem vossas vidas materiais. A começar pela natureza, força viva da criação, a pulsar incessantemente e a exalar de si a energia necessária ao vosso refazimento. Mas há uma prova de amor que Deus deu a seus filhos, nós, que é absolutamente inigualável. Trata-se de ter enviado seu filho amado aos labirintos de um grande mundo material atrasado para libertar os espíritos de sua ignorância em todos os sentidos. Eu sou apaixonado de falar de Jesus. Podeis imaginar a importância desse fato? Vamos analisar. Já parastes para pensar em quão grande foi este fenômeno? Jesus, o Cristo, foi o maior exemplo de pureza que o mundo já conheceu. E a maior prova disso não são seus feitos realizados entre o povo daquela época, mas a sua imperecível mensagem que ilumina todo o mundo ocidental e se expandirá por toda a humanidade em tempo breve. O tempo breve é o tempo de Deus. Do alto de sua superioridade moral, este pastor de almas não arrefeceu quando foi chamado a cumprir a sua tarefa de trazer a lei divina aos homens. Para ele, Jesus, para ele próprio, poderia fazer a obra, pois trazia em si a chama que envolvia a todos, como um imã que atrai os que com ele se afinizam. Viveu entre os homens, sim, como se igual a eles fosse. Submeter-se ao batismo de João, como nós vamos descrever e analisar passo a passo, com a humildade dos santos, como a dizer ao apóstolo, eis aqui. Como se ele dissesse a João, eis-me aqui. Conviveu com os pecadores, escandalizando os poderosos do templo, desde os 12 anos, naquela época que eu já citei. Transitava entre os simples com a mesma naturalidade e desenvoltura que o fazia entre os sábios e doutores. Amparou os doentes do corpo e da alma, curou os cegos, limpou os leprosos, ressuscitou os mortos, trouxe de volta a esperança aos sofridos pescadores, apontando onde se encontrava o cardume de peixe, lembra-se dessa passagem? Estimulou no coração do povo uma fé em algo superior e transcendente que só bem tarde seria compreendida pela razão. De suas mãos, de Jesus, nas ocasiões em que promovia curas,
saíam as forças naturais que impregnavam os corpos débeis e os fazia fortes e cheios de graça. Mas sempre perguntava: tens fé? Tua fé te curou. De suas palavras brotava uma espécie de força irresistível que fazia com que as multidões se aglomerassem e o seguissem dias e dias sem saber bem por quê e sem pensar nas provisões materiais. De seus olhos a candura, a brandura e a mansidão exalavam e não havia um sequer que não se aproximasse dele ou com ele, para deixar ao mundo a mensagem de amor que o transformaria. Sofreu, meus irmãos, as privações e as dificuldades da matéria. Foi imolado no martírio, julgado pelo poder temporal, o pior julgamento da história, tal qual um pecador, igualando-se a todos quanto o ouviam. São todos iguais perante a Deus. O exemplo maior deixou com os simples de coração os mais graves responsabilidades de espalhar ao mundo o que tinha vindo realizar. Essa é exatamente a mais grave responsabilidade que ele nos deixou. Desprezou os poderosos. E sua sabedoria, como é ensinar que o bem maior que o homem pode adquirir não está nas ciências do mundo, nem nos títulos ou rótulos que obtemos, quer sejam sociais ou religiosos ou científicos. Falou de uma nova visão de vida, ensinando os homens o caminho da salvação. Um só há caminho para a salvação, a caridade verdadeira, cujo entendimento só se dará no exercício pleno da humildade, meus irmãos, meus amados. Por tudo isso, o mundo deveria hoje encontrar-se em melhores condições se tivesse seguido por outros trilhos que não os de sua própria insensatez. Não haveria um só mestre maior que ele. Não haverá outra mensagem melhor que esta. A humanidade perde precioso tempo em busca de ilusões e quimeras, meus irmãos. Mas atentai. Homens, haverá cobrança por parte de Deus. Atentai, homens. Haverá cobrança por parte de Deus. Atendendo à inexorável lei de causa e efeito. Vossa sociedade, a nossa sociedade, não passará incólume após esse insano comportamento atual, desprezando as leis que regem de maneira mais vil e descaridosa, como jamais se viu até então. Podemos ver isso todos os dias. E todos vós, que compreendeis um pouco da sabedoria da lei divina que está gravada em nossa consciência, estejais atentos às vossas responsabilidades. Jesus vos ampara e vos anima, meus irmãos. Vamos, então, começar os nossos trabalhos da noite. São 3 versões do batismo de Jesus, do mergulho de Jesus. Um de Mateus, um de Marcos e um de Lucas. Vamos começar por Mateus. Mateus disse assim, do versículo 13 ao 17, para ser rápido. Depois veio Jesus da Galileia ao Jordão, ter com João para ser mergulhado por ele. Seguida diz, mas João objetava. Eu é que preciso ser mergulhado por ti, tu vês a mim? Isso Mateus dizendo. Respondeu Jesus, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí João então anuiu. Ele então anuiu. E no 16, versículo 16, Mateus diz, e Jesus tendo mergulhado, saiu logo das águas. Aí que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descer como pomba sobre ele. E uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, com quem estou satisfeito. Em algumas traduções, este é meu filho amado, no qual pus todas as minhas complacências. Marcos já diz diferente.
ele sintetiza em 3 versículos apenas. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi mergulhado por João no Jordão. Como eu já expliquei como era o batismo, o mergulho, por imersão, que João fazia no sábado passado. Logo ao sair da água, viu os céus se abrir e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. O Espírito, como pomba, descer sobre ele. Isso é Marcos. E ouviu-se uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, estou satisfeito contigo. Que é a mesma tradução hebraica, grega, que foi feita por Mateus. Mas Lucas diz mais simplificadamente ainda. Lucas diz assim, no versículo 21 do capítulo 3. Quando todo o povo havia sido mergulhado, primeiro João mergulhou todos que estavam ali para ser mergulhados, tendo sido Jesus também mergulhado, e estando a orar, então Lucas já disse que Jesus mergulhou, foi imergido por João, depois se pôs a orar. Saiu da água e se pôs a orar. O céu abriu-se. Diz Lucas, e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele em forma corpórea. E veio uma voz do céu: Tu és meu filho amado, estou satisfeito contigo. Vamos interpretar esses trechos, meus irmãos. Pela cronologia que estudamos até hoje, o mergulho de Jesus, meus irmãos, deve ter ocorrido cerca de 2 ou 3 meses antes da Páscoa do ano 29, tendo Jesus perto de 35 anos. Isso segundo Santo Irineu, no seu livro Patrologia Grega, no volume 7 e seguintes. Disse que no batismo tinha Jesus 30 anos, no início de sua missão 40, e a sua morte 50. Isso foi Santo Irineu que disse nesse livro, livro histórico Patrologia Grega. Baseia-se em motivo místico e em João 8,57. A expressão de Lucas, no entanto, diz cerca de 30 anos, cerca de. Ninguém dá um número exato. Apenas serve para justificar que Jesus tinha idade legal, acima de 30 anos, para começar sua vida pública. As igrejas orientais, isso é uma ressalva que eu dou para aqueles estudantes de teologia que estão, ou teólogos que estão me ouvindo, as igrejas orientais celebram desde o 4º século a data do mergulho de Jesus, a 6 de janeiro, no mesmo dia que comemora a visita dos magos, ou, como chamamos, Epifania. Isso está no livro escrito por Duchesne, que foi escrito em francês, chamado Origine del culte chrétien. Origem do culto cristão, 4ª edição, página 263 e 264. Como eu sempre oriento os teólogos a lerem muito e estudarem muito. Pela tradição, veja bem, a tradição, parece que o ato foi celebrado na margem direita ou ocidental do Jordão, nas cercanias de Jericó. Os pais da igreja, no entanto, buscam razões para o mergulho ou batismo de Jesus. Para dar exemplo ao povo, é uma. Por humildade, é outra. Para autorizar o mergulho de João, aprovando-o. Para provocar o testemunho do Espírito, revelando-se ao Batista. Para santificar as águas do Jordão, com sua presença e com os fluidos que saíam do seu corpo. Para confirmar a abolição do rito judaico do batismo, para aprovar o rito joanino de João. Olha as explicações que os pais da igreja davam para esse batismo. João procurou evitar o mergulho de Jesus, ele não escreveu. O verbo diakolen está no imperfeito de repetição, esforçava-se por evitá-lo com várias razões, dizendo: eu é que devo ser mergulhado por ti, dizia João. João conhecia Jesus perfeitamente. Com efeito, sendo Isabel e Maria parentas, que a gente já chegou até a fazer uma ilação sobre
que eram primas, tendo Maria se apressado a visitar Isabel em sua gravidez, e com ela morado durante 3 meses, e ela já estava grávida de 6 meses de João Batista, seria Jesus, então, primo, parente de João Batista. É evidente que as relações entre as duas famílias eram de intimidade. E Jesus e João se hão de ter encontrado várias vezes, porém, pela prolongada ausência de Jesus nos documentos que nós temos, depois daquela visita ao templo aos 12 anos até os 35 anos, não se tem muita coisa, a não ser passagens históricas que foram obtidas através dos documentos encontrados nas colinas de Curã. E pela estada de João no deserto. João ficou no deserto e Jesus trabalhando com os essênios. Nesse período eles ficaram separados, mas se conheciam e se relacionavam. Talvez se não tivesse visto nos últimos anos. A resposta de Jesus é incisiva. Olha que Jesus diz, deixa por enquanto. A necessidade salientada por Jesus de cumprir toda a justiça tem o sentido de realizar tudo que está previsto com justeza, ou fazer tudo direito como convém, ou como o Velho Testamento havia estabelecido. E João anuiu com isso, gente, realizando o mergulho de Jesus, com o que demonstrou também a verdadeira humildade, não a falsa humildade, que se recusa a ajudar um superior, dando-se como indigno. João se deu como indigno, mas mergulhou o superior. Houve uma tentativa de recusa sincera de João. Mas logo a seguir, dadas as razões que nós vamos anuir aqui agora, houve anuência sem afetação. Vamos aos fatos para analisar isso. Jesus mergulha. O que quer dizer isso? Mergulha e sai imediatamente. Em grego, etis da água. Aqui chamamos a atenção dos meus ouvintes, meus caros e amados irmãos, para o mergulho, o batismo, que não era por aspersão, nem por derramamento de água na cabeça, mas era realmente um mergulho. Tanto que Jesus sai da água, olha o que está escrito lá, onde havia mergulhado totalmente, com a cabeça e tudo, como hoje algumas igrejas evangélicas fazem. Costume que se manteve na Igreja Católica, pasmem vocês, até o século XI. Notando-se que ele só era conferido às pessoas adultas acima da idade da razão. Um historiador, Cirilo de Jerusalém, no livro Catecismo, ao discursar recém-batizados, dizia, João, a vossa entrada no batistério tiraste a túnica, imagem do homem velho que despistes. Assim desnudados, imitáveis à nudez de Cristo na cruz. Isso Cirilo de Jerusalém. Coisa admirável. Prestem atenção. Estáveis nus diante de todos e não tinhas acanhamento. Éreis a imagem do nosso primeiro pai, Adão, que é um simbolismo. E na vida de João, veja bem, e na vida de João, o Crisóstomo Paládio, na sua Patologia Grega, volume 47, coluna 10, diz muito claramente, era sábado santo. Veja bem, ó, historiador. A cerimônia do batismo ia começar e os catecúmenos nus esperavam o momento de descer a água. Foi quando irrompeu um bando de soldados romanos que invadiu a igreja, entre aspas, para expulsar os fiéis. Corre o sangue e as mulheres fogem nuas, pois lhes não permitiram nem apanhar roupas. Olha como os romanos tratavam os cristãos naquela época. Lucas acrescenta uma coisa que é bom a gente analisar. Estando Jesus a orar. Coisa que esse evangelista, de modo geral, registra, conforme Lucas 5,16, 6,12, 9,18, 11,1, 22, 24, o segundo número sempre se refere aos versículos, talvez compreendendo o grande valor da prece e demonstrando que, meus irmãos, em todas as ocasiões mais graves, Jesus elevava ele mesmo o seu pensamento em prece. Jesus sempre orava.
Agora vamos analisar a expressão os céus se abriram. Céus ou ar atmosférico? Como se abriram? Daria ideia de que algo tivesse sido visto por trás da abertura? O que foi que foi visto? Ou seria apenas uma luz mais forte que tivesse aparecido, dando a impressão de abertura? Marcos usa a expressão os céus se fenderam ou rasgaram, mesmo termo que se emprega para roupa ou rede que se rompe. Verbo que também hoje se diz um raio rasgou os céus. Por aqui se vê que o céu ou céus exprime a atmosfera e não um lugar de delícias, como muita gente quer que seja. É visto o Espírito. Está em Marcos e está em João. O Espírito de Deus em Mateus. O Espírito, o Santo em Lucas. Mas de que forma foi percebido o Espírito? Vamos ver como forma. Lucas diz corporalmente como uma forma de uma pomba. Os 4 evangelistas que nós estamos estudando, à luz da ciência espírita, empregam a conjunção comparativa como uma pomba. Como? Nenhum deles diz que era uma pomba, mas que era como uma pomba. Está lá escrito nos 4. Ninguém pode me contestar nisso. O advérbio corporalmente, que em grego é samatiko, empregado por Lucas, indica a razão de haver sido comparado o espírito a uma pomba. Era a aparência do corpo de uma pomba. Tratava-se da Shekinah, que é a luz que desce em forma de V, muito aberto. Tanto assim que todas as figurações artísticas, desde os tempos mais remotos, apresentam-se a pomba de frente, com as asas abertas. Assim. E jamais pousada ou de asas fechadas. Os artistas têm uma forte intuição. Mas o que é dizer sobre ele? Ou permanecer, como diz João? Todas as ocorrências narradas até agora são fenômenos físicos de evidência. Olha a ciência espírita entrando aí. A luz não estava parada, mas se movimentava, descendo sobre Jesus. Como nós já tantas vezes explicamos como isso se dá nas quartas-feiras. Essa descida é que empresta a maior profundidade e forma ao centro e a maior elevação dos lados, fazendo com que pareça, numa imagem óptica, uma pomba em voo. O Espírito desce sobre Jesus sem forma, como uma luz que descia, nele penetrou e permaneceu, mas parecia ou era como uma pomba. Agora vamos analisar ouvir-se uma voz do céu. A primeira atmosfera, a própria atmosfera em si, como nós já estudamos aqui, vibrou no outro fenômeno físico da audiência. Desta vez, com rumor de voz humana, aquela voz direta, que emitiu um som e articulou palavras claras. Audiência pura. Audíveis e compreendidas. Este é meu filho amado, no qual pus todas as minhas complacências, para algumas traduções e para outras, com quem estou satisfeito. Isto é, que aprovei, que me agradou. Tendo-o chamado meu filho, vamos analisar isso também, comum ser dado e recebido esse tratamento é por parte de pessoas que não são pais e filhos. Sacerdotes tratam as pessoas como meus filhos, tratam os fiéis assim. Professores tratam meu filho, seus alunos. Superiores tratam seus subordinados como meus filhos. Mais velhos tratam os mais moços como meus filhos. Quantas vezes eu fiz isso? E nas reuniões mediúnicas, meus irmãos, então é quase de praxe. Os médios que estão a me ouvir sabem disso, que assim os espíritos tratam nós encarnados, meus filhos. Não significa em absoluto que a voz tenha sido de Deus Pai. Simplesmente porque Deus é absoluto, não é antropomórfico, não possui atributos humanos. Em que idioma falaria Deus? Gostaria que vocês refletissem sobre isso. Todos os fenômenos que nós narramos até agora são manifestações
que na ciência espírita são chamadas de efeitos físicos, vidência e audiência, que frequentemente ocorrem em reuniões espiritistas, com as mesmas características, meus irmãos, percebidas por médiuns videntes e clareaudientes. Céu que se abre, luzes que descem, vozes que falam. Para quem está habituado a assistir a essas cenas, elas se tornam naturais e familiares, embora sempre impressione profundamente pelas revelações que trazem. Autores antigos e gregos são férteis em narrativa desse gênero. Vejam que eu estou estudando os evangelhos à luz da ciência espírita e provando nos seus versículos. Quem percebeu esses fenômenos, meus irmãos? Apenas João ou todos os presentes? Mateus e Marcos dão-nos a impressão de que só João viu e ouviu. Lucas nada diz a respeito de quem viu. Apresenta só o fato. O evangelista João coloca as palavras na boca de João Batista, como única testemunha ocular destes fatos que nós narramos aqui agora, não acenando a voz alguma. Mas o que diz o evangelista João? João diz assim, no capítulo 1, de 29 a 34. No dia seguinte, viu João a Jesus, no dia seguinte, ao mergulho, ao batismo. E o que é que João fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o erro do mundo, que depois foi traduzido e modificado pela Vulgata e tal, que tirais os pecados do mundo. Não, a tradução correta, comparando grego, hebraico e latim, é que tira o erro do mundo. Por isso que eu digo aos teólogos que estudem e leiam em hebraico, latim e a Vulgata. Este é o mesmo de quem eu disse João. Depois de mim vem um homem que começou antes de mim. Olha lá. Depois de mim vem um homem que começou antes de mim, porque existia primeiro que eu. Vamos analisar isso? Eu não o sabia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim mergulhar na água. Olha o que João disse, João Batista. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Está em João, Evangelista 1, 29 a 34. E no 33, o evangelista diz, eu não o sabia. Repetindo João, eu não o sabia, mas aquele que me enviou para mergulhar na água, disse-me, aquele sobre quem vires descer o Espírito, veja bem, aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que mergulha no Espírito Santo. E aí, vi e testifiquei de João Batista que ele é escolhido de Deus. Não ficou bem mais claro? João deixa mais claro. João é o evangelista espiritualista. Mas vamos interpretar um pouco isso para a gente consolidar mais o nosso pensamento sobre o batismo de Jesus e que ele realmente teve o Espírito Santo com ele naquele dia. Mantivemos separado esse texto de João por uma razão muito simples. Embora tivesse a repetição de algumas cenas, porque essa narrativa de João, ela diverge totalmente dos evangelhos. Em primeiro lugar, o evangelista que tanta importância dá à numerologia, assinala no dia seguinte. Olha lá. Reportando-se ao interrogatório do Sinédrio. Coisas que os outros não cogitam. As pessoas costumam ler a Bíblia por ler a Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, mas ninguém interpreta. Olha aqui, olha a diferença de cada um deles. Não há necessidade, cremos, de interpretar o pé da letra. Diríamos, na segunda etapa, em vez de no dia seguinte. Mas adiante, no versículo 35, ele repetirá a mesma expressão, no mesmo sentido, revelando, então, os 3 passos da evolução do caso. Primeiro, o interrogatório da personalidade, João estabelecendo seus limites reais. Segundo, o mergulho da individualidade, Jesus, que passa a agir através da personalidade. Terceiro, a transferência dos discípulos de João, que abandonam toda a personalidade para aderir à individualidade de Jesus. Que a partir daí, os discípulos de João passam a ser discípulos de Jesus. Isso está muito claro. Mas vamos voltar ao texto.
João viu Jesus vir até ele. Essa narrativa é posterior ao mergulho de Jesus. Ele já tinha mergulhado Jesus, contado logo após como fato já vivido anteriormente. Está no versículo 32 e 33 que nós vimos lá na frente. E ele atesta diante dos discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o erro do mundo. O que significará Cordeiro de Deus? O que quer dizer isso? Seria uma alusão ao Cordeiro Pascual? Ou ao servo de Yahvé? Que em hebraico é Ebed Yahvé. Segundo Isaías, no seu capítulo 53, versículo 7, quem quiser pode conferir, ele diz assim: como um cordeiro levado à matança e como uma ovelha diante do tosquiador. Ao cordeiro se atribuía, meus irmãos, meus amados, a qualidade de expiar os pecados do mundo. Por isso é o ritual de sacrificar um cordeiro. Quem sacrificasse um cordeiro e tivesse dinheiro na época para pagar o cordeiro, sacrificado o cordeiro, seus pecados saíram eliminados. Que foi o que João mudou, só com mergulho, não precisava sacrificar cordeiro. Assim que jamais foi atribuído a Jesus. Essa coisa nunca foi atribuída a Jesus. Não se encontra isso atribuído a Jesus, meus irmãos. Eu não encontrei nenhum livro em alemão, nem em latim, nem em hebraico. Muito bem, a semelhança com Isaías é meramente aparente. É mais aparente do que real. Por quê? Porque, além disso, o verbo empregado por João, tirar o erro, airen, para esclarecer a verdade, é bem diverso do utilizado por Isaías, freren, tomar sobre si o erro para expiá-lo como vítima. É diferente. Não é como vítima. É para tirar os erros, mudar a mentalidade. Através do arrependimento, como eu falei na aula passada. Nem pode admitir-se que, nessa época, se cogitasse de um Messias sofredor. Como é que se cogita de um Messias sofredor, se as pessoas até em dúvida diziam que ele era Messias? Como é que ele já seria sofredor? Não obstante, alguns hermeneutas explicam, pelo sentido interno, que no momento da teofonia, manifestação divina do mergulho, João tenha compreendido todo o alcance da missão sacrificial de Jesus, já que ele era médico, tendo-lhe, então, aplicada a expressão Cordeiro de Deus no sentido exato de Isaías. Isaías 52, 13 e 15, Isaías 53, 1, 12. De 1 a 12. Recordemos, então, uma passagem em latim. Eu vou tentar explicar para vocês. Cordeiro em latim é Agnus. Por isso que quando vocês ouvirem Agnus Dei, é dia do Cordeiro. Como símbolo da pureza, aproxima-se do ignis, fogo, que em sânscrito, língua máter do latim, que o sânscrito é língua máter do latim, é Agni, com o sentido do fogo purificador, o fogo do holocausto. Como não se explica as Bíblias por aí, né? Se lê só por ler, né? Logo a seguir, João repete a frase sibilina que costumava dizer a seus discípulos: depois de mim, preste bem atenção, eu vou falar uma coisa muito séria agora. Depois de mim vem um homem que começou antes de mim. Olha lá. Eita ferro, agora eu fiquei pasmo com essa expressão. Depois de mim vem um homem que começou antes de mim, porque existia primeiro que eu. Ué, vamos interpretar isso? Homem no sentido de macho, de varão. Está no grego. Vem depois de mim, com significado temporal. Isto é, aparecerá entre vós depois de mim. E segue que começou antes de mim. Quer dizer, nasceu na eternidade. Tornou-se ser antes de mim. Alguns interpretam que me superou, ou que passou à minha frente. E dá a razão, porque existia primeiro eu. Claro, aqui está, para todo mundo que está me ouvindo, evangélicos, católicos, humanistas, de qualquer religião, médiuns de geral. Claro, aqui está a reencarnação.
ou pelo menos a pré-existência dos espíritos. Jesus, como homem, existia antes de João. Então, como homem, tomou corpo. É a conclusão lógica e que está escrita na Bíblia. Se ficar provado que um só homem existiu antes do nascimento, fica automaticamente provada a pré-existência para todos. E se a pré-existência de um só espírito for comprovada, ele só poderá nascer na Terra por meio da encarnação. E se pode realizar esse feito uma vez, poderá realizá-la quantas vezes quiser, ou de necessidade de sua evolução. Está escrito na Bíblia. Depois, concedendo uma explicação aos discípulos, o Batista diz o seguinte, ele revela as afirmativas dele. Eu não o sabia, mas vim mergulhar na água para que ele fosse manifestado a Israel. As traduções vulgares, isso me deixa... Eu não o conhecia, em vez de eu não o sabia. Mas o verbo do texto, em grego, deixa essa interpretação equivocada quando se traduz na Vulgata ou nos 70, e, portanto, com sentido do imperfeito no indicativo. Tem o significado primordial de saber ou estar informado. Teólogos que me escutam, prestem atenção no que eu disse até agora. Então, o Batista confessa que não tinha informação ou conhecimento total da missão de seu parente Jesus, mas que tinha vindo à Terra encarnado para que ele, o Messias, pudesse manifestar-se. João veio encarnado para fazer exatamente isso, um mergulho, e para que ele se manifestasse. O testemunho do mergulho de Jesus era imprescindível para que João o reconhecesse como Messias e, como tal, o apresentasse ao povo. Com isso, compreendemos melhor a frase de Jesus em Mateus. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Não foi isso que Jesus disse? Isto é, ajustar-nos ao que está previsto. Foi isso que Jesus disse. Eu citei lá em cima, em Mateus. E continua os esclarecimentos. Vamos continuar os esclarecimentos. Dando motivo porque soube do que se tratava, viu o Espírito descer de como pomba e permanecer sobre ele. Eu quero interpretar isso agora. O pormenor de que o Espírito não santo, nem de Deus, concordando com o Marco, permaneceu sobre Jesus, parece ser valioso e será repisado daqui para frente. Repete, João. Eu não o sabia. E explica, mas aquele que me enviou para mergulhar na água disse-me. Quem disse isso, João? A notícia de que alguém enviou João Batista à Terra, logo preexistência e reencarnação. É de suma importância para nós que estudamos a ciência espírita. E confirma as palavras do evangelista João no capítulo 1, versículo 6. Quem será esse alguém que enviou João à Terra? Acreditamos que o próprio Jesus, antes de encarnar, firmando-lhes na memória esse fato típico que não seria esquecido jamais, sobre quem vires descer o Espírito e permanecer sobre ele, esse é o que mergulha no Espírito Santo, em grego sem artigo, hein? O sinal foi cumprido no mergulho de Jesus, que o evangelista supõe conhecido e dele não fala. E conclui João Evangelista. Eu vi e testifiquei que esse é o escolhido de Deus. As traduções vulgares trazem o Filho de Deus, em vez de escolhido de Deus. Lição dos manuscritos borgianos no século V, filianos no século V também, e assim vai. Vários historiadores, um deles Campianos, etc., no século IX, mas eu preferi a tradução escolhido de Deus, que é a tradução grega mais correta para mim, porque é atestada por mais antigos e importantes manuscritos, por alguns papiros, inclusive, que foram encontrados e estão arquivados em Londres desde o século III, pelo Sinaítico.
no século IV, pelo Verselenes, no século IV, pelo Veroneses, no século IV, e pelas versões siríacas, sinaíticas, do século IV, eurotonianas, no século V, pela saídica, assim como pela Vetus Latina, Codex Latinus, bem como por Ambrósio, que foi bispo de Milão no século IV. Eu não estou falando isso por curiosidade. É por documentos escritos. E a maior parte dos documentos eu peguei, inclusive, por acesso na Biblioteca Britânica. Além disso, a expressão escolhido de Deus, diferente daquela expressão filho de Deus, escolhido de Deus é muito empregada no grego nos 70. Os 70, que foi escrito em grego, antes da Septuaginta, que foi escrito em latim por São Jerônimo, e em um Novo Testamento, conforme Isaías 43, 20. E tantos, eu poderia passar a noite citando Tobias, Marcos, Lucas, João, Romanos, Timóteos, Tito, João de novo, Apocalipse 17, 14. Eu passaria a noite toda listando. Onde está escolhido de Deus? Em grego. Temos, pois, razões ponderáveis para aceitar a nossa versão, que dá a medida das coisas neste momento. João viu e deu testemunho de que ele, Jesus, era o escolhido de Deus para a missão de Messias, o enviado crístico, que nós falamos tanto aqui. No mergulho de Jesus encontramos fato material de estudos. Eu vou agora falar sobre a ciência espírita, como é que ela viu tudo isso que nós já explicamos. Apesar de já termos falado que já está comprovado, mais do que comprovado, a evidência, a clara audiência e a reencarnação nesses textos que nós colocamos. Diz a teosofia que no momento do mergulho, o Espírito de Jesus saiu do corpo, como a gente fez aquela palestra sobre projeção astral, deixando-o para que nele entrasse, comentou, o Espírito do Cristo, que aí permaneceu até o momento da crucificação. Isso são os teosofistas. A ideia está expressa de maneira incompreensível, não é assim que se dá. Mas, assim mesmo, através dessas palavras, percebemos a realidade do que houve. Jesus, como personalidade, manifestou tão grande humildade que se aniquilou a si mesmo. E ao aniquilamento de sua personalidade, pela renúncia a qualquer vaidade e orgulho, que é o que nós tanto pregamos que a gente tem que ter, foi tão grande que não mais agiu daí por diante. Quem agiu foi o Espírito com ele. E isso fez com que, através de Jesus, só aparecesse, só agisse o seu Cristo interno, isto é, a sua individualidade crística, o seu eu divino. Essa é a meta de todas as criaturas, de cada um de nós, meus irmãos. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, como ele se negou a si mesmo, ao mergulhar, ao receber o Espírito que veio como uma pomba. Agora eu acho que ficou bem claro. Está em Mateus 16, 24. Anule sua personalidade, veja bem, negue-se a si mesmo, anule sua personalidade com a humildade máxima e então poderá seguir a mesma estrada de Jesus, que a viveu antes para dar-nos o exemplo vivo e palpitante de humildade e aniquilamento. Ele não só deu o exemplo de humildade, como ele se aniquilou por nós. João Batista é o protótipo da personalidade já espiritualizada, meus irmãos. Nasce antes de Jesus. Vamos analisar. O que exprime que a evolução da personalidade se dá antes da individualidade. João é, preste atenção, a voz que clama, preparando o caminho para o Senhor. Ou seja, para a individualidade. Daí dizer João, no capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele, Jesus, a individualidade, cresça e que eu, João, que o batizou, a personalidade diminua. Não for esse sentido, haveria contradição com o que
foi dito antes, é tão grande que não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Disse João. Que ele é tão grande que não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Todos conhecem essa expressão, mas não interpretam como. Se já era tão superior a João, por que teria que crescer? E se João era tão pequeno, por que teria que diminuir? Não seria o caso de João dever progredir, aperfeiçoar-se, crescer, para tornar-se grande como Jesus? A meta não é o crescimento espiritual de cada um de nós, mas aí se trata de uma oposição entre a personalidade e a individualidade. Para que a segunda cresça, só há um caminho, é fazer que a primeira diminua, anular-se. Só assim podemos compreender essa frase de João. O intelecto iluminado de João percebe a luz da verdade, a bondade do amor e o fogo do poder de Cristo e o anuncia como o Cordeiro de Deus, pregando a necessidade da metanoia, isto é, da reforma mental. Reforma mental ou metanoia. A fim de perceber o reino de Deus, que, diz ele, se aproxima de vós. Ou melhor, porque estáis prestes a penetrar os mistérios recônditos do eu maior, do eu supremo. O conhecido batismo deve ser entendido no sentido real e pleno da palavra original grega, mergulho. Com efeito, o mergulho consciente da presença de Deus dentro de nós, em nosso coração, mergulho esse que dá o desenvolvimento pleno da individualidade ao espírito. João, a personalidade, que só realiza o mergulho na água, isso é, o mergulho exterior, mas Jesus, a individualidade, veio exemplificar-nos o mergulho no fogo, como no Pentecostes. Agni, da centelha de Deus em nosso coração. Por isso, em nossos comentários que a gente tem feito, acenamos a semelhança da raiz latina agnus, cordeiro, em grego, amos, no sânscrito agni, e no espírito, ou seja, no eu profundo, que tanto Divaldo fala. Nosso verdadeiro eu espiritual, que é o Cristo cósmico que cada um de nós tem. Mas vamos falar sobre o espírito. E o espírito? Vamos aproveitar para esclarecer a distinção que fazemos das diversas acepções da palavra espírito. Ora, o escrevemos entre aspas, com inicial maiúscula, o espírito, e queremos então referirmos a um termo comum de espírito desencarnado, isso é, ao espírito da criatura, que ainda está preso à personalidade, com um rótulo, ou seja, um nome, e pode dar qualquer um. O espírito não tem carteira de identidade. Por exemplo, o espírito de João, o espírito de Antônio, o espírito de Lázaro, um espírito amigo, não tem carteira de identidade. Esse espírito é com letra minúscula, tá? Outras vezes escrevemos a palavra com inicial maiúscula, o espírito. E com isso significamos a individualidade, ou seja, o trio superior composto da centelha divina, mente e espírito, mas sem nome. Não sujeito ao tempo e ao espaço. O espírito maior, Deus. Então, quando o espírito, com letra maiúscula, se prende à personalidade, passa a ser o espírito, com letra minúscula, de uma criatura humana, encarnada ou desencarnada. O espírito, com letra maiúscula, é o que está em contato com o eu profundo, com o eu crístico, enquanto o espírito, com letra minúscula, ou qualquer um espírito, está em contato com o eu pequeno nosso, que tem um nome. É Antônio, é Pedro, é João, é o espírito de João, é o espírito do meu pai, é o espírito da minha mãe, é o espírito do meu filho. Somos forçados a fazer essas duas distinções, amigos, para que as ideias fiquem bem claras. Além desses termos, temos o Espírito de Deus com letra maiúscula, ou o Espírito Santo, que é a manifestação cósmica da divindade, também chamada de Cristo cósmico. Para quem é da grande fraternidade branca, está sabendo o que eu estou falando. De que todos somos uma partícula, um reflexo em nós. O Cristo é denominado Cristo interno, ou centelha divina. E é a manifestação divina em cada um de nós.
Não se pensa, entretanto, que a reunião de todas as centelhas divinas, ou mônadas das criaturas, forme um Cristo cósmico. Não. Ele está imanente dentro de todos nós, mas é infinito. E, portanto, é transcendente a todos, porque existe além de todos infinitamente. O mergulho de que falamos exprime, em primeiro lugar, o encontro do espírito em letra minúscula com seu próprio espírito com letra maiúscula, individualidade, e depois disso, em segundo lugar, a absorção do espírito no mais recôndito do seu eu profundo, ou seja, a unificação do espírito com letra maiúscula com o Cristo interno de cada um de nós, com sua consequente integração com o Cristo cósmico. Por isso que se diz, mesmo sem saber por quê, se você não se confessar a Cristo, se você não se tornar um com Ele, se você não der o testemunho de Cristo em seu coração, você não está convertido. Muitas igrejas falam isso. Agora entendam por quê. Quando a criatura dá esse mergulho profundo, o Espírito de Deus desce sobre ele realmente e nele permanece. Ele é um novo homem, porque a união é definitiva e absolvente. Para conseguir esse mergulho, temos que ir ao encontro de Deus em nosso coração, como eu sempre tenho dito. Mas também temos que guardar que Deus desça até nós. Ou seja, temos que esperar a ação da graça para então realizar seu encontro sublime com Deus, com Jesus, com o Cristo cósmico, o interno que está dentro de cada um de nós. A forma da pomba, vamos voltar a ela, percebida por Batista, por ele salientada, inclusive, simboliza a paz interior permanente. Essa paz que o mundo não dá, que Jesus disse, a paz que o mundo não dá. A paz vos dou, essa paz que o mundo não dá. João, capítulo 14, versículo 27. E a voz divina fala tão alto ao nosso interior, ao nosso coração, que revela aos ouvidos internos do mensageiro como um filho amado, como um escolhido. Para João Batista, ele era o escolhido, confessando-se satisfeito com ele. Este é meu filho complacente, sobre o qual pus todas as minhas complacências para os católicos, e outras traduções, que eu tenho 4, 5, 6, 7 traduções diferentes. Esse mergulho foi compreendido por Saulo de Tarso. Paulo de Tarso escreveu, sabe o que sobre esse mergulho? Todos quanto fostes mergulhados em Cristo, vos revestiste do Cristo. Está em Gálatas 3, 27. E você só se reveste do Cristo quando você aceita o Cristo interno dentro de você e se torna um com Ele. Desde que o homem mergulha no seu íntimo, passa a ser revestido do Cristo interno, como foi Jesus. Quase que o interior se torna exterior, e a personalidade, ao anular-se, cede lugar à individualidade que começa a manifestar-se externamente. Olha o que Jesus diz. Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Está em Gálatas 2:20. Não sou mais eu, personalidade, que vivo. É Cristo, Paulo disse isso. É Cristo, individualidade, que vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. E acrescenta Paulo de Tarso. Agora Cristo está engrandecido em meu corpo, personalidade, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Filipenses 1, 20, 21. E explica, por isso nós, de agora em diante, não conhecemos a ninguém segundo a carne, a personalidade. Ainda que tenhamos conhecido o Cristo segundo a carne, porque ele estava encarnado, agora, contudo, não o conhecemos, mas desse modo. Se alguém está em Cristo, meus irmãos, é nova criatura. Passou o que era velho e se fez novo. Está no segundo livro, segunda epístola aos Coríntios 5, de 16 a 17. E Paulo esclarece mais. Pois morrestes na personalidade e vossa vida está escondida com o Cristo em Deus. Em Colossenses 3:3. E Pedro apóstolo, localizando a centelha divina no coração, aconselha.
santificai Cristo em vossos corações. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3:15. Santificai Cristo em vossos corações. Por isso que eu digo, Cristo em seu coração, o seu Cristo interno. Faça ele surgir. Seja um com ele. Nesse estado, após o mergulho interno no coração, a criatura passa a ser o escolhido, ou o Filho de Deus, porque purificou, santificou seu coração de todo apego personalístico. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não está em Mateus 5:8? E estão com a pomba da paz divina permanentemente, pacificando a todos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não foi isso que disse Jesus em Mateus 5:9? E assim perdem o apego a pai, mãe, esposa, filhos e a si mesmo e seguem ao Cristo interno em seus corações. Quem ama ou se apega a seu pai, a mãe, ou filho, ou filha, mais do que a mim, Cristo, não é digno de mim. Foi isso que Jesus disse. O que acha sua vida personalística, perdê-la-á, porque morrerá um dia. Mas o que a perde, renuncia a sua vida por minha causa, achá-la-á. Não foi isso que disse Jesus em Mateus? O homem que atingiu esse ápice sublime, meus irmãos, no mergulho dentro do seu espírito e no fogo da centelha divina, tira o erro do mundo. Liquidai o seu karma. Liquida o seu karma. E por seu exemplo de amor e de humildade, revela a todos o caminho certo. O caminho crístico, que leva a verdade e a vida. Segundo João 14:6. Eu sou a verdade e a vida, disse Jesus. Porque é o Cristo interno que ele tem. Paulo ainda explica mais. Ou ignorais que todos os que fomos mergulhados em Cristo Jesus, mergulhamos na morte dele. Está em Romanos 6:3. Quer dizer, os que tomam contato com a individualidade fizeram a personalidade perecer crucificada na carne. A cruz é o símbolo do corpo, de pernas juntas e braços abertos, assim. E exprime o quaternário inferior da personalidade, que é o corpo denso, duplo etérico, corpo astral e intelecto. Por isso, num só espírito, com letra maiúscula, Cristo, fomos todos nós mergulhados num corpo. Está em 1 Coríntios 12:13. A comparação do mergulho no espírito é feita exemplificando-se com o ato oposto, quando o espírito mergulha num corpo reencarnação. Assim como ao nascer, o espírito mergulha na carne. Assim, nós todos, meus irmãos, embora ainda crucificados na carne, teremos que mergulhar a personalidade no espírito com letra maiúscula e no fogo da centelha divina, fazendo que essa personalidade nossa de hoje se anule, pereça, para que surja um homem novo. Vamos vestir roupas velhas? Se nós somos um homem novo? Não. Não se coloca vinho bom em odres velhos, né? Como disse Jesus certa vez. Com isso, com a anulação da personalidade, meus irmãos, para finalizar hoje à noite, será tirado o erro do mundo, porque ninguém mais terá pruridos de vaidade, nem sentirá amor próprio ferido, como a gente vive dizendo que meu amor próprio foi ferido, nem se magoará. Poxa, fulano me magoou, porque sabe que nada externo poderá atingir seu verdadeiro eu, que está em Cristo, com Cristo e por Cristo. Teremos o perdão em toda a sua amplitude, a ausência de raivas, a ausência de ódios, reinando apenas para nós, conosco, o amor e a humildade em todos nós. O adversário, que tantas igrejas chamam, o adversário, com isto que eu disse hoje aqui na nossa reunião, será dominado, será derrotado. O adversário, que muitos chamam Satanás, diabo, ou qualquer coisa que o valha, é a própria personalidade vaidosa e cheia de empáfia que cada um de nós tem. E aí os que pensam igual a nós se unem a nós, então nós viramos
Um bando de Satanás, uma legião deles, como Jesus expulsou um monte e colocou nos porcos, e os porcos desceram, ladeira abaixo. E eles disseram, nós somos uma legião. É o adversário. Mas o adversário está dentro de nós mesmos. Liquidada a personalidade, acabada a separação, acaba o erro do mundo. E que Jesus esteja em cada um dos corações de vocês, com toda essa força, com toda essa garra, com toda essa vontade, exatamente para que vocês possam ser um com Ele. Porque sem isso, meus irmãos, nós não somos nada. A nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa reforma é a reforma mental. Vamos aceitar Cristo eterno que está dentro do nosso coração e ser um com Ele. E a partir do momento que nós formos um com Ele, aonde é que vai ficar esse tal de que chamam de diabo, Satanás, etc? Não, em lugar nenhum. Porque o nosso orgulho e vaidade não existe mais. Nós vamos viver em paz. E vamos trazer a paz para tudo e para todos. E vamos viver em paz com a nossa própria consciência divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu os abençoo a todos. E hoje nós fizemos uma descrição um pouco mais longa, porque ela foi belíssima. Quando se fala de Jesus, dessa maneira como Jesus foi mergulhado, tanto na água, na imersão na água por João Batista, quanto pelo seu próprio batismo, pela força divina de Deus, em forma, parecendo como uma pomba. A partir desse momento, meus irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós, depois dessa palestra, será uma nova pessoa, um novo homem, um novo ser. Que Deus faça com que cada um de vós seja amanhã, ao acordar, um novo homem. Amém. Muito obrigado. Que Deus os abençoe a todos. Em nome de Jesus.